Um turista do Mato Grosso do Sul e um venezuelano foram assassinados. São Marcos Paulino. O turista foi vítima de bala perdida. Juan Tabasque, o venezuelano, ele foi executado com quase 20 tiros dentro de casa. Tudo isso aconteceu, minha gente, na noite de ontem e madrugada de hoje, no bairro do Bessa, aqui em João Pessoa. Eu vou ao vivo com o David Martins, que ele tem mais detalhes sobre essa triste história, né, principalmente para essa família turista lá do Mato Grosso do Sul. Fala, David Martins, bom dia para você. Bem-vindo ao Correio Verdade. Pois é, meu amigo, boa tarde. Aliás, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa. Eu estou aqui dentro da comunidade Castelinho, estou no local onde tudo aconteceu, porque a polícia está aqui na área. Mostra aí, por favor, as guarnições da polícia e da CIPM, que estão aqui dando suporte para a viúva, a mulher que veio aqui retirar as coisas do ex-companheiro. Eles não viviam mais juntos, no entanto, tinham relações, porque são 3 filhos do casal. E depois que aconteceu a morte ontem, ela veio aqui e pediu o apoio da polícia para retirar alguns objetos. Então a polícia está dando esse apoio para ela, para que ela possa retirar as coisas com segurança. Vamos entrar aqui, por favor, Joselito. O Major Viviano está aqui, que é o comandante. Major, primeiro deixa eu conversar logo com a Major aqui, para poder entender o que aconteceu, Major. É uma área de difícil patrulhamento, né? É uma região onde não passa viatura, onde é difícil até circular de moto. É difícil esse patrulhamento aqui, né? Pelo que vocês sabem, o que aconteceu aqui ontem? Então, a gente vai até preservar o local do crime, né? O pessoal pode vir aqui depois. E o pessoal está prestando apoio à viúva. A gente veio novamente no local, porque o Conselho Tutelar não se fez presente no local ontem, na ocorrência. Tivemos que deixar em cuidado de terceiros. A documentação deles foi localizada. A gente pediu que a oficial CPU, a Tenente Alessandra, fosse ao bairro do Cristo, onde a mãe das crianças possivelmente estaria, e aí localizou as crianças, viu como elas estavam, se já estavam bem. O Conselho Tutelar hoje está acompanhando a situação e aqui foi realmente complicado, uma situação complicada, né, na comunidade, porque o pessoal também fica amedrontado, né, por coisas diversas que acontecem e infelizmente eles precisam conviver com esse tipo de situação. A gente está aqui fazendo patrulhamento todos os dias, inclusive o confronto que aconteceu ontem à noite foi devido às incursões que as guarnições estavam fazendo e eles estavam no momento em que adentraram a comunidade, concomitantemente teve essa situação. Então, infelizmente, a população fica no meio desse fogo, né? Ô Major, esse homem que morreu, esse venezuelano, o Juan, ele era conhecido, as guarnições já tinham abordado ele alguma vez para poder averiguação, porque é uma rotina de vocês, né? Quando entra na comunidade, vê alguém suspeito, aborda. O Juan já tinha sido abordado alguma vez, já foi encontrado alguma coisa errada com ele? Não, nós tínhamos ciência de que ele vivia no Renascer, veio para aqui, para o Castelinho, bem como várias pessoas que moram lá no Renascer, vêm para cá também. Você acabou de ver um menino que passou aqui 14 anos, que a gente abordou, inclusive, lá no Réveillon, é do Renascer, estava lá em Intermares, na festa, está aqui no Castelinho nesse momento. Então, assim, são pessoas que transitam nesses bairros e a gente tem conhecimento pela questão das abordagens e por estar todo dia na rua. Mas nada de errado foi encontrado com ele, né? Com ele não. Com ele a gente ainda não visualizou nenhum tipo de procedimento, nem processo, não. Ok, obrigado, Major Viviano, tá aí. O Major prefere preservar a casa aí pra gente não entrar, mas eu conversei com a viúva, ela não quer aparecer, tá com medo e a gente entende esse medo dela. Ela contou o seguinte, que chegou no Brasil há cerca de 1 ano, primeiro morou um curto período lá em Jacumã, aí depois eles vieram para o bairro Renascer, aqui em Cabedelo, e se separaram. Aí ele veio morar aqui, com as crianças. Aí as crianças passavam uma temporada com ele aqui, uma temporada com a mãe, lá no Cristo. Uma temporada com ele, uma temporada com a mãe. Ontem, quando tudo aconteceu, ele estava acompanhado das 3 crianças. São crianças pequenas, são crianças com idades 8, 10 e 12 anos. E o pior, tudo isso aconteceu na frente das crianças, que ainda bem foram preservadas pelos criminosos. Com a chegada da Polícia Militar, como a Major Viviana aqui falou, havia aqui um reforço no policiamento, CPRM, BOP, então estava todo mundo aqui nessa área para poder evitar ações como essa. Ficaram sabendo dos tiros aqui, houve um cerco aqui na comunidade, os criminosos fugiram. E aqui pertinho, num lugar conhecido como Praça do Caju, eles tentaram parar um carro, era um aplicativo que estava passando. Esse motorista se assustou, deu arrancada no veículo, os bandidos atiraram no carro, resultado, acabaram atingindo uma outra pessoa. Uma outra vítima foi feita pelos criminosos.
o rapaz identificado com o nome de Marcos Paulo Oliveira da Silva, de 32 anos, que foi levado para a unidade de pronto atendimento lá no Retão de Manaíra, mas não resistiu e acabou morrendo. Vamos ouvir o delegado Paulo Josafá? 4 elementos desceram de um carro na principal, que dá acesso à vila, e já dentro daquele local, tem um corredor até chegar propriamente à vila, onde a vítima morava. Eles chegaram ainda antes de botar a porta dentro, né, com spray, marcar a casa com letras vermelhas, né, letra vermelha. Tinha alguma palavra específica escrita? Específica dessa facção. E daí botaram a porta dentro, surpreendeu a vítima, que devia possivelmente estar deitado lá ou sentado, porque é um compartimento muito pequeno, só tem a sala, uma pequena cozinha e o banheiro. E as crianças, eles dormem lá num colchão que tem no chão. E são vários tiros que a perícia constatou só nas paredes, são várias perfurações. Não sabemos quantos tiros realmente dispararam dentro da residência. Não sei como aquelas crianças não foram atingidas com aquela desumanidade, aquela arbitrariedade, com aquela maldade daqueles indivíduos. E daí a perícia recolheu mais de 30 cápsulas de arma automática 380 e 9 milímetros. Eles fazem a fuga pela sequência do outro lado da rua. E policiais militares chegaram naquele momento, mas outra guarnição já foram percorrer o bairro, aquela área ali. Ouviram os tiros no local, que foi realmente os tiros que foi direcionado para esse veículo do Uber. O Uber vinha com passageiro e eles atiraram contra o Uber para tomar o carro por assalto por rota de fuga. Muito bem, é isso. Então, para que vocês possam entender um pouco do local onde nós estamos, vamos dar uma caminhada aqui, por favor, Josalito, para que vocês possam entender como é difícil patrulhar nesse local. Olha só as ruas, os becos, na verdade. Aqui, ó, só passa a pé. É muito difícil o patrulhamento nessa área. Eu estou fazendo essa caminhada para que vocês possam entender um pouco da geografia do local. Eu vou aproveitar e vou mostrar aqui a viatura da Polícia Militar com os objetos da mulher, que infelizmente acabou ficando viúva depois dessa história. Vamos conversar aqui com ela, que inclusive vai falar com a gente sobre tudo isso que aconteceu. Vamos ouvir ela aqui, por favor, vamos ouvir aqui. Ele já foi envolvido com alguma coisa? Não. Nunca foi envolvido? Nunca foi, nunca. Era um homem direito? Sim, ele trabalhava. Ele trabalhava aqui? Sim, no restaurante na Ceaí. A senhora também Vocês estavam no Brasil há quanto tempo? Ele nunca teve envolvimento com nada? Não, nunca. E o cabelo Vocês estavam no Brasil há quanto tempo? Da Venezuela. Desde da Venezuela. Nunca teve envolvimento com droga, com nada? Não, nunca não. A senhora acredita que ele foi confundido? Deixa eu ouvir aqui dela. Vocês estavam no Brasil há quanto tempo? Quanto tempo aqui nesse local? Aqui tem 15 dias. 15 dias. Sim. A senhora acha que ele foi confundido? Morava Sim. outra pessoa que foi envolvida, que era envolvida com facção. Sim. Foi embora e seu marido veio morar, que era um local próximo ao trabalho. É. E a senhora acredita que ele foi confundido à noite? Sim, foi. Vai fazer o velório Vocês dele. estavam no Brasil há quanto tempo, senhora? Faz um ano. Um ano. Um ano e pouco. E desde o começo vocês moravam aqui? Como é que foi que ele veio pra cá? Eu morava na Jacumã, em Jacumã. E depois de Jacumã, a gente vinha para no Cristo, né? Depois ele ajudou o trabalho aqui no Vesta e vim para cá trabalhar. Teve lá no Renascer também, né? Em Renascer, a gente morava lá em Renascer. Lá no Renascer teve algum problema lá? Não. Só ele saiu de lá porque era muito caro para pagar o aluguel. Então ele ajudou por aqui, a casa mais barata, né? E perto do seu trabalho, porque ele ficava com minhas 3 meninas, eu tenho 4. Mas eu fiquei com a mais pequenininha, ele ficou com 3, né? Mas aí de vez em quando as crianças ficavam com você também, né? Sim. Porque eu trabalhava ele também, né? Para poder pegar. Como é que as meninas estão? Elas estão bem da cabeça? A senhora conversou com elas? Ainda estão tranquilas, Elas né? presenciaram tudo, né? Sim, tudo. Mas tem que ir para psicológico, não sei o que, tem que ir, né? Vocês estavam separados, mas tinham boa relação, né? Não, é separado não, é só distância porque eu estava trabalhando lá no Cristo e ele morava aqui, mas eu vinha para cá, né? E a senhora acha que isso foi por quê? Já que seu marido, a senhora está dizendo que não tinha nada de errado. Foi envolvido, ou seja, uma pessoa que estava envolvida ali na casa de um pessoal que morava ali, que estava envolvido, que foi embora.
Eu acho que foi alguma coisa e quando ele foi lá morar ali, aconteceu isso aí. Entendi. A senhora acha que ele foi confundido com a pessoa que morava antes na casa? Estava antes aí na casa, né? Muito bem, tá aí. Obrigado, viu? Como é o nome da senhora? Orielis Plaza. Oriel. Tá aí. É o relato de uma mulher, né, que teve aí um parente, o esposo, o companheiro, morto dessa forma. Tá aqui os poucos objetos que ela conseguiu tirar da casa. Mostra aí, por favor, meu querido Joselito. Ela vai levar para a residência onde ela vive hoje e vai receber aí o apoio da Polícia Militar para que esse transporte seja realizado. Agora, na casa, meu amigo, muitos tiros. Eu não consegui contar quantos tiros eu visualizei na parede, na geladeira, na tomada, então foram muitos tiros. Os criminosos chegaram aqui com arma de guerra, com arma de videogame, coisa que parece que a gente só assiste em filme, mas estavam com os criminosos ontem e foi assim que eles invadiram a casa, mataram esse venezuelano e logo em seguida, seguindo nessa direção aqui, ó, ali na frente tem a chamada Praça do Caju, eles também mataram uma outra pessoa. Agora vamos ouvir Gláucia Araújo, que vai trazer outras informações sobre esse assunto. Boa tarde, Gláucia. Oi, David. Boa tarde para todos que estão acompanhando com a gente o Correio Verdade. Olha só, eu falo ao vivo aqui do Gemol, onde nesse momento já está sendo liberado o corpo de Márcio Paulino Oliveira da Silva, de 32 anos, que morava no Mato Grosso. Ele estava aqui em João Pessoa, passeando, inclusive foi morto 1 hora depois de ter chegado aqui na capital paraibana, veio ficar aqui até o dia 11, veio com a mãe, com o irmão, com a namorada e um outro parente. O irmão não quis falar porque está muito abalado, pediu desculpas, a mãe também está aqui, veio reconhecer o corpo de Márcio, que nesse momento vocês enxergam aí pelas imagens de Cildo Júnior, que o corpo ele está sendo colocado no novo caixão e vai ser levado pela mortuária para ser embalsamado e depois levado para o aeroporto Castro Pinto, porque o corpo de Márcio ele vai ser enterrado em Rondonópolis, no Mato Grosso, onde ele morava. Então é um momento muito difícil para a família que veio passear aqui na capital. Inclusive a gente vê a mãe de Márcio ali sendo amparada pelo funcionário aí da mortuária. Ela está muito abalada. Agora a gente já vê o irmão dele se dirigindo até o local. Ele está ali, não quis gravar a entrevista e a gente entende muito isso, porque quem chega aqui para passear e de repente receber uma notícia como essa, eles não informaram para a gente o que Márcio estava fazendo no carro de aplicativo, porque como ele tinha chegado há poucas horas, há pouco tempo aqui na capital, eu não tive a informação para onde ele estava indo. Essa informação a gente não conseguiu aqui com os parentes, mas o que eu sei é que fazia pouco tempo que ele tinha chegado na capital e pretendia ficar até o dia 11. Já o corpo do venezuelano, que é Juan Vitor Tavasca Medina, de 37 anos, ainda continua aqui. A família veio no início da manhã, mas precisou trazer outros documentos e até agora não voltou. A gente está aqui com o perito para falar exatamente sobre como foi esse tiro aí que acabou atingindo o Márcio naquela hora que ele vinha no carro. Boa tarde. Ele estava sentado no banco de trás e esse tiro pegou ele em que parte do corpo? Boa tarde. Esse carro em que ele estava, que era um Uber, né? Um Renault Kwid. Ele estava fazendo uma corrida de aplicativo ali nas mediações do Bessa e os rapazes, quando saíram do local da morte do venezuelano, em fuga, tentaram tomar esse Kwid num assalto. Só que, ao que parece, o motorista do Uber não parou. Então começaram a atirar no Kwid. Ele tinha muitos tiros, ele tinha 10 tiros esse carro, né? Começaram pela frente dele, aí foram atirando na lateral do motorista e tinha tiro também na traseira do carro. E um desses tiros pegou, infelizmente, no turista do Mato Grosso, pegou na lateral aqui do tórax, lateral esquerda, e ele ainda foi socorrido pelo próprio motorista do Uber, foi levado para
UPA Oceania, mas não resistiu e morreu. Foi um único tiro que atingiu. Desses 10 que pegaram no carro, um pegou no passageiro e o matou. Inclusive, vocês ainda encontraram cápsulas de bala dentro do carro? Isso, cápsula não, projéteis. Os projéteis, muitos se perderam porque o carro em fuga, né? Alguns foram na parte do motor ali, caíram no chão e ficaram. Mas dentro do carro a gente ainda conseguiu recuperar 2 projéteis. Estavam lá dentro da estrutura de uma das portas. E esses projéteis serão comparados aos projéteis que estavam na cena da morte do venezuelano, para poder relacionar os 2 crimes e poder responsabilizar os rapazes que foram presos ontem pelos 2 crimes. O senhor foi lá também na cena do crime lá do venezuelano? Sim, fui eu também. Ontem, por volta de meia-noite, a gente chegou lá, né? Tem 2 situações para a morte desse venezuelano, pelo menos foram essas 2 que foram levantadas lá. A primeira é de que o fato de ele ter vindo do Renascer e ter ido morar lá no Jardim América teria motivado essa morte, só por isso, só pelo fato de ele ter mudado, no caso, atravessado a BR, né, de um lado para o outro, isso teria sido o motivo da morte. E já estão falando também que ele teria sido confundido com o antigo morador daquela casa onde ele foi morto, porque ele chegou há pouco tempo, tinha um morador antigo, que parece que era um dos traficantes de lá, e ele teria sido confundido com esse morador, e por isso foi morto. Eu acredito que talvez não tenha sido, porque ele tinha características bem próprias dele, ele era bem obeso. Não sei se o outro morador era assim também, para ser confundido um com o outro, né? Então tem essas 2 hipóteses. Mas o que de fato aconteceu é que ele foi morto, tinha quase 20 tiros, né? E foi morto na frente das filhas. 3 filhas lá presentes, de 12, 10 e 8 anos, estavam lá com ele dentro da casa e na frente delas o pai foi morto. O corpo estava no banheiro. Então eles seguiram até o banheiro ou ele saiu correndo e caiu lá no banheiro? Não, ele foi morto no banheiro mesmo, porque a casa era muito pequena, né? E não tinha saída para trás, só tinha a saída e a entrada era da frente mesmo. Então, no que a porta foi arrombada, ele correu para o banheiro, era o único local para onde ele podia correr para tentar se esconder e lá ele foi pego e morto, né? Os tiros foi tudo lá dentro do banheiro, os tiros nele. Esses tiros foram nas costas? A maioria nas costas, né? Ele tentando se defender, ficou nessa posição e a maioria dos tiros que ele tinha, tudo nas costas. E todos de mesma arma, o senhor Jufir? A gente encontrou lá estojos e projéteis referentes a 2 calibres diferentes. Tinha tanto o calibre .40 como o calibre 9mm lá no local. E as filhas estavam, claro, que viram tudo isso, estavam abaladas? Estavam muito abaladas, né? O pessoal, salvo engano, do Conselho Tutelar de lá, de Cabedelo, chegou lá no momento e levou as meninas. Dá para saber quantas pessoas praticaram esse crime? Porque falam em 4, depois em 8. Não, assim, pelos vestígios que a gente viu lá, pelo menos 2 armas estavam presentes, né? Mas as informações que chegou pra gente era que eram 4 indivíduos. Inclusive, eles saíram pichando a comunidade inteira, né? Com o símbolo do CV. Eles picharam tudo, não tinha não essas pichações. Foram eles que fizeram, tanto na chegada como na saída, e saíram atirando também na fuga, que foi quando eles foram pegos, né? Os 2, nessa de ficar atirando na rua, ia passando um carro da polícia militar na hora e pegou 2. Então quer dizer que eles, depois que cometeram esse crime, ainda saíram pichando, demarcando o território? Foi. Ficou lá, tudo, muitas fachadas de casa, até o chão lá eles picharam, né? E na fuga, dos 4, 2 foram pegos, inclusive com as armas. Muito obrigada pela entrevista. Por nada, tudo bom. E a gente agradece muito ao perito, porque a gente sabe que trabalhou até agora e parou aqui para atender a gente. Então, é isso, João. O corpo do Márcio já saiu, a gente mostrou naquela hora aqui os preparativos seguindo e agora eles ainda não informaram em que voo ele será levado aí para Rondonópolis, que fica no Mato Grosso, onde ele vai ser enterrado. Eu volto com você, João. E foi um milagre, viu, Glaucinho? Um milagre essas meninas não terem sido atingidas também, porque foram vários tiros, né? Pelo menos 20 atingiram esse venezuelano. Foi por um milagre
que as meninas não foram atingidas também por esses disparos dentro da casa. Já, lamentavelmente, aí a Gláucia falou que o corpo agora do turista lá de Rondonópolis, lá do Mato Grosso, já foi liberado, vai ser todo preparado para ser levado lá para o Centro-Oeste. Lamentável, né? O repórter Lucas Macieira, ele está na central de polícia, para onde o veículo de aplicativo foi levado. E o veículo, o perito disse que pelo menos 10 tiros acertaram esse veículo. É o que eu falo, na pura maldade. Na pura maldade. Os caras tentaram tomar esse Renault Kwid, é um Renault modelo Kwid, tentaram roubar esse carro para dar fuga. Só que o motorista por aplicativo, ele se assustou, ficou com medo, obviamente, um monte de cara correndo para cima dele, armados. Ele tentou escapar, os caras, por maldade, atiraram no veículo, pelo menos 10 disparos. E um deles acabou acertando o turista lá do Mato Grosso, em Rondonópolis. Cadê o Lucas Macieira, que está do lado do carro? Cravejado de bala, né, Lucas Macieira? Boa tarde para você, bem-vindo ao Correio Verdade. É isso, João. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Correio Verdade. E é isso mesmo, viu? O carro continua aqui no pátio da Central de Polícia aqui de João Pessoa, no bairro do Geisel. Como você falou há pouco, é um Renault Kwid preto. E a gente percebe, né, João, como a gente ouviu também há pouco o perito Igor Ramalho, 10 disparos de armas com calibre 9 milímetros, que coincide com uma das armas apreendidas com os 2 suspeitos presos, né? A gente percebe aqui essa perfuração no capô. Inclusive, durante a perícia, a gente percebeu que quando o perito levantou o capô, alguns componentes do motor do carro foram atingidos. Isso a gente consegue perceber o poder de fogo realmente que a criminalidade tem, né? A gente percebe também aqui uma perfuração de bala no retrovisor esquerdo, também tem outra ali na janela traseira direita. Pedi para o meu cinegrafista Marcelo Xavier mostrar aqui também. Dentro do carro, João, a gente consegue perceber, na imagem não dá para ver, mas a gente consegue perceber ainda as marcas de sangue no banco traseiro esquerdo, atrás do motorista. Então a gente já leva a entender que realmente era aí que o turista, que acabou morto, infelizmente, estava posicionado no momento em que os bandidos foram fazer esse ataque ao carro. Uma outra informação importante também que a gente conseguiu verificar quando chegou aqui é que a placa do carro, o proprietário, consta no nome diferente do motorista de aplicativo que estava dirigindo, trabalhando na noite de ontem. Então, realmente, essa pessoa, o motorista de aplicativo ainda não chegou aqui na central de polícia, para fazer a retirada desse carro. A previsão era que ele chegasse por volta das 11 da manhã, a perícia começou por volta das 10h30, se encerrou agora há pouco. E é isso, a gente continua aguardando essas informações, o carro continua aqui no pátio da central de polícia, aguardando também a chegada desse motorista de Uber. A gente não sabe se ele realmente é o proprietário do veículo ou não, mas qualquer novidade, qualquer nova informação, eu volto ao vivo da central de polícia, João. E eu fico pensando aqui, Lucas Macieira, o quanto esses caras estavam armados. Armados até os dentes, porque eles atiraram a esmo lá dentro da casa do venezuelano. Pelo menos 20 atingiram os tiros que acertaram a vítima. E o resto, e os outros disparos que não acertaram. E lá fora eles continuaram atirando. Eu fico imaginando o quanto de munição esses caras tinham para encarar uma guerra, para ir para cima dos criminosos ou dos comparsas ali, ó, dos rivais, na verdade, preparados para uma guerra. E olha só, tem tiro de tudo quanto é lado. Tiro na frente, nas laterais e também na traseira. Isso mostra que eles atiraram de todos os lados, na frente, quando eles perceberam que o motorista não ia parar, e depois, como não parou, eles continuaram atirando e acertaram também a traseira desse veículo e tiraram a vida de um turista que tinha acabado de chegar aqui na capital, inclusive. Agora, meio-dia 17, eu vou voltar ao vivo com o David Martins, que está na comunidade Castelinho, ali no bairro do Bessa, para trazer mais informações. Aqui foi nesse lugar onde esses crimes aconteceram. Primeiro lá dentro, naquela velhinha, invadiram a casa, estouraram a porta da casa do venezuelano. Ele foi executado e depois do lado de fora, essa maldade acabaram tirando a vida de um turista, né, David Martins?
Isso, amigo. Estou de volta aqui no local, só que na parte externa, a casa fica dentro dessa comunidade, descendo aqui essa pequena ladeira, entrando à esquerda. A polícia já foi embora com a viúva e eles recomendaram, ó, não entra lá sem a presença da gente não, viu? É perigoso, o pessoal aí tem uma rixa grande entre facções, uma guerra grande entre criminosos aí dentro e vocês correm risco se entrarem sozinhos. Então a gente vai atender a recomendação da polícia, a gente não vai entrar sem a presença dos militares. Mas foi aqui que tudo começou na noite de ontem, quando a casa desse venezuelano foi invadida. Ele tentou correr para o banheiro e lá foi atingido com muitos tiros e morreu no local. Os filhos estavam presentes na residência, foram poupados, estavam em um quarto, não saíram de lá e foram poupados. Depois disso, os criminosos fugiram. Eles subiram nessa direção aqui, ó, que vai dar na região da Orla. Mais na frente tem uma praça, a chamada Praça do Caju. Eles estavam sendo perseguidos pela polícia, estavam sendo cercados pela polícia, estavam tentando escapar. Ia passando um veículo, um motorista de alternativo com um passageiro. Eles tentaram fazer com que esse motorista parasse. O motorista arrancou com o carro. O resultado, eles atiraram no carro e atingiram o passageiro. O motorista ainda foi muito valente, muito corajoso. Levou esse passageiro para a unidade de pronto atendimento, mas ele não resistiu e acabou morrendo. Hoje de manhã a viúva retornou aqui para retirar os objetos do marido, as coisas pessoais. É uma casa bem humilde, uma casa muito pequena, poucas coisas de valor. Então ela levou uma caixa de som, botijão de gás, alguns brinquedos para as crianças, bicicletas e foi embora. Os móveis maiores ela não levou porque não há como levar e a polícia até se prontificou. Se a senhora conseguir um caminhão, um carro maior, e se quiser vir buscar os outros objetos, comunique que a gente vai dar apoio sim para que você possa levar tudo daqui e viver em paz. Os dois criminosos que participaram desse ato foram presos, estavam com armas de guerra, com armas que a gente só vê normalmente em filme, parece coisa de videogame. Chegaram aqui, além de matar essas duas pessoas, picharam a comunidade com as siglas de uma facção, mas a esposa disse que o marido dela, o venezuelano, não tinha envolvimento nenhum com o crime. Ela acredita que ele foi confundido porque ele veio morar aqui há pouco tempo. É uma família que chegou no Brasil há cerca de um ano, morou um curto período em Jacumã, foi para o bairro Renascer, que também é aqui em Cabedelo, e ele veio para cá há pouco mais de um mês e meio, 2 meses no máximo. Então, ela acha que ele foi confundido com os outros moradores da casa que possivelmente eram envolvidos com o crime e quando foi na noite de ontem, ele acabou pagando o pato, como diz na linguagem popular. É isso, meu amigo. Olha, a investigação ela continua porque outras pessoas podem estar envolvidas. Por enquanto, 2 presas, armas apreendidas, policiamento reforçado aqui na região para tentar localizar o resto do bando. Eu volto com você. Valeu, David Martins. Qualquer outra informação é só chamar. Raminho, coloca a imagem aqui, a cara dos dois que foram presos. Os 2 caras que, junto com outros comparsas, aqui ó, a cara dos 2 figuras aqui, são suspeitos, né, de participarem dessa execução e depois da morte também do turista lá de Rondonópolis, no Mato Grosso. Eles invadiram, junto com comparsas, segundo a polícia, são suspeitos, invadiram a casa do venezuelano, estouraram a porta, depois picharam também do lado de fora, executaram esse venezuelano na saída para fugir, tentaram roubar o carro por aplicativo, atiraram na maldade, mataram, acertaram, mataram o turista e também, na fuga, tentaram roubar uma moto de uma motogirl, uma trabalhadora. E a gente tem a fala dela, só um trechinho agora, Raminho, por favor, porque já eu quero mostrar a entrevista completa com ela na tela. Aí acelerei a moto, sendo que eu perdi o controle e bati no bueiro. Caí junto com a moto, eles me puxaram, deram um no meu braço, disse que ia dar um tiro em mim. Quer levar um tiro? Me chamou até de palavrão. Só fizeram maldade do começo ao fim. E vocês duvidam que se ela não entregasse a moto ela ia ser morta também? Eu não duvido nada. Já a entrevista completa com essa trabalhadora que também foi vítima desses animais.